Graça e paz. Assim ou o microfone? Acho que pode ser assim? Pode? Não vai fazer. Não, para mim não estou lançando. Assim eu fico mais livre. Então, iniciar primeiro abrindo meu coração, dizer que muitas vezes o homem é mais fechado, né? Mas é importante eu abrir e dizer que para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Quando o Alberto ligou me convidando, eu me alegrei muito com a oportunidade de estar com os irmãos. Toda vez que eu prego na BZN, ou prego no evento da BZN, eu falo como a BZN ocupa um lugar especial no meu coração. Quando eu voltei de Portugal, eles fizeram uma carreata para mim, foram lá com coreografias, com colete do Projeto Amor, dança, e nós estávamos descendo assim o avião e as pessoas fazendo, mas quem é que será que está chegando? Quem é que será que está chegando? E toda aquela festa ali, e era para mim. Então isso eu guardo no meu coração, e para mim é muito importante estar aqui. Amém? Amém. Amém. Segunda coisa que eu quero dizer é que já faz uns 4 anos, se não fizer mais, que eu prego no retiro das mulheres. Não pode dizer senhoras, senão se lugar. Cada vez que eu digo senhoras, elas dizem, não é senhoras, pastor, é mulher. Porque elas dizem que se eu falar senhoras, as jovens não vão. E é um retiro muito bom, que vai mais de 200 mulheres, um retiro intenso, culto sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de manhã, sábado de noite e domingo pela manhã. Palavra, um monte de palavras. Cultos assim longos. E eu faço assim com elas, até a gente pode fazer aqui hoje isso, que eu estou pregando, mas que não seja um monólogo, que as pessoas possam levantar a mão e fazer perguntas, né? Isso muitas vezes na igreja não é possibilitado. Aí eu estava pregando sobre homem, mulher, família, casamento. Daqui a pouco uma irmã levantou a mão assim, e eu disse, sim, o que a irmã gostaria de falar? Ela disse assim, pastor, tudo bem, mas tu tem que falar isso para os nossos maridos também. Porque é só para nós que tu fala, todo ano eu vou e falo para ela, tu tem que falar, e acaba o retiro, elas vêm, não, tu tem que falar para os nossos maridos, tem que ter reunião de homens, tem que ter retiro de homens. Então finalmente agora eu vou ter a oportunidade de falar para vocês. E eu paro de pregar, e daí eu paro de pregar, acaba o culto, e eu levo a Soraya junto, né? Aí isso dá até problema no meu casamento, esses retiros. Porque acaba o culto, vem as mulheres e dizem assim para a Soraya, ai, que coisa maravilhosa o teu marido, que coisa boa casar com um homem que entende. E a Soraya, meu Deus. Uma coisa é no retiro, né? Outra coisa é em casa. Mas amém. Então hoje nós vamos ter essa oportunidade. Basicamente eu quero falar de 3 coisas. Quanto tempo a gente tem hoje de manhã? Bom, agora são 11. Meio-dia, né? É muita coisa que a gente tem para falar. Vamos falando do que der tempo. Mas eu queria falar de 3 coisas. Do homem enquanto ser, enquanto ser vivente, enquanto pessoa, o que é ser homem, qual o propósito de Deus em criar o homem. Segundo, eu queria falar o homem como trabalhador, falar sobre o trabalho, se Deus tem um propósito no trabalho, dúvidas sobre o trabalho. E terceiro, falar como o homem como um agente na família. O homem dentro da família, dentro do casamento, dentro do contexto familiar, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, irmãs. Então, um homem de família. Falar dessas 3 coisas, tá bem? Algumas pessoas achavam que Jesus era um rabi. Rabi era um mestre que tinha discípulos e tinha uma maneira peculiar de ensinar, que ele ensinava andando com seus discípulos, e eles iam seguindo o rabi e aprendendo, e o ensino, a pedagogia era feito de perguntas e respostas. Os discípulos faziam perguntas para o rabi respondia, e o rabi fazia perguntas para os discípulos para forçar eles a pensar e levar eles aonde ele queria. E a gente vê Jesus fazendo isso com os discípulos, quando ele pergunta assim, quem o povo diz que eu sou? E vós, que dizeis, né?
Então eles pensavam que ele era um rabi. Jesus era mais do que um rabi, Jesus é Deus encarnado, mas ele também tinha essas conotações de rabi. E cada rabi tinha um jugo. O jugo era a interpretação que ele tinha da lei. Então quando eles se encontravam, os discípulos, eles perguntavam: qual é o teu jugo? E eles diziam: o meu jugo é do rabi tal. A minha interpretação era desse rabi. Tinha um rabi muito importante na época de Jesus, que era Himmel. Tinha outro que é Gamaliel, que foi o que ensinou Paulo. Então o jugo era a interpretação que era dada na lei. Então quando Jesus disse: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque o meu jugo é suave. Também fazia uma conotação esse jugo, essa interpretação. E um dia, pensando as pessoas que ele era um rabi, veja quando Maria encontra Jesus no jardim no jardim onde ele tinha sido enterrado, e ela reconhece que é Jesus, ela diz assim: Rabone, que no aramaico é meu rabi, meu mestre. Então, pensando que Jesus era um rabi, perguntaram assim para ele: Jesus, quando que é lícito o homem repudiar a sua esposa? Por que isso? Porque cada rabi tinha uma interpretação da lei. Uns diziam que não podia repudiar nunca a sua esposa. Outros já diziam que podia repudiar por qualquer coisa. A esposa fez um feijão, queimou o feijão, o marido não gostou, repudiava a mulher. Então eles chegam para Jesus para discutir, para comparar os julgos, as interpretações, e perguntam para eles: quando é que o marido pode repudiar a sua esposa? Porque existia três coisas na época, e muitas vezes as pessoas tratam as três como uma só e confundem. Existia repúdio, carta de divórcio e adultério. São três coisas distintas. E muitas vezes, hoje, quando a gente quer interpretar questões de separar e novo casamento, se junta tudo isso numa coisa. Para adultério, todos os rabis concordavam. O que acontecia em caso de adultério? Nem repúdio, nem divórcio. O que era? Apedrejamento. Apedrejamento. Repúdio é quando o homem não queria mais a mulher e repudiava a mulher. Ele não deixava de estar casado com ela, ele simplesmente não queria mais. Ela continuava casada com ele, e como ele podia casar com outras, podia ter mais de uma mulher, então ele tinha outras mulheres, algumas que conviviam com ele e outras repudiavam. Para ele acabar com o casamento, ele tinha que dar a carta de divórcio. Por isso que a Bíblia fala que o homem não podia casar com a mulher repudiada. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Aí pergunto para ele. Aí Jesus, na resposta, ele dá uma chave bíblica. Por duas vezes Jesus ensina como ler a Bíblia. Uma com os discípulos de Emaús, quando eles estão indo, e Jesus se aproxima deles, e ali ele dá a chave hermenêutica da Bíblia. Para você ler a Bíblia você tem que fazer assim. E a outra é nessa passagem, quando Jesus fala: Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então o divórcio é por causa da dureza do coração. Por isso que existe divórcio. Sempre quando há divórcio, a causa não é adultério, não é incompatibilidade de gênios. Isso são consequências da dureza do nosso coração. Mas o que ele diz assim? Moisés deu a carta de divórcio, permitiu que se desse a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim no princípio. Então ele mostra que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que sempre ir atrás do princípio. A Bíblia, muito mais do que regras, normas ou lei, ela estabelece princípios. Então ele está dizendo: vocês estão querendo encontrar dentro da lei razões, previsões, algum tipo de exclusão para vocês poderem separar, repudiar, mas não é isso que trata a lei. A lei, ela reflete princípios. E o ser homem, para a gente entender o que é ser homem diante de Deus, o que é ser homem na família, o que é ser homem no trabalho, nós temos que saber o princípio de Deus estabelecido para aquilo. Amém? E os princípios, o princípio começa lá em Gênesis. Então nesse retiro nós vamos falar de Gênesis 1, 2 e 3. Que lá está o princípio da criação. Eu pedi para botar um quadro, não é que eu vou dar uma aula para vocês, mas é que
eu sou muito visual. Eu vendo as coisas, eu entendo melhor e guardo melhor as coisas. Então eu desenvolvendo aqui no quadro, para mim fica mais fácil. E tem pessoas que também são assim, gostam de enxergar. Então, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Isto, a Bíblia não foi escrita em português, né? Grande revelação. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento. E no hebraico, essas três palavras são Bereshit, Bará, Elohim. E Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, é Bereshit. Tanto que na Torá, Gênesis chama Bereshit. Na Torá, o nome dos livros é a primeira palavra do livro. Então é Bereshit. Bereshit, a tradução correta seria em um princípio. Não no princípio, mas em um princípio. Então já estabelece o primeiro mistério da Bíblia. Será que existiram outros princípios? Outros inícios? Outras existências? Será que existiu? Porque diz que é em um princípio. Aí os rabinos, agora os antigos, dizem que então Bereshit começa, sabe que do hebraico é da direita para a esquerda, né? Então Bereshit começa com a letra beta. E eles dão muita importância para as letras, porque a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, que é o início e o fim. E a relação hebraica seria, ele é o Aleph e o Tal, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, se ele é o princípio, o alfa, e o fim, o ômega, no hebraico ele seria o Aleph e o Tal. E Aleph é a palavra que escreve Elohim, Deus. Então, Jesus é Deus, e o Tal no hebraico antigo era um T, ou seja, era uma cruz. Então, Jesus é o Deus que foi para a cruz. Mas, então, Bereshit começa com Bet. E os rabinos interpretavam que Deus colocou essa letra com um propósito, para dizer que o homem tinha que começar daqui adiante. O homem não devia tentar cogitar o que estava aqui por trás, nem o que estava em cima dele, mas era reservado ao homem aquilo que a palavra de Deus falava daqui adiante. Deus colocou uma limitação no homem. O que tem para ser revelado para vocês está revelado na palavra. O que não está revelado na palavra, que é mais alto do que vocês, ou que aconteceu antes de vocês, ou mais misterioso do que vocês saibam, vocês não vão saber. A revelação é a partir daqui. No princípio criou Deus. Então isso também é um princípio. Tem coisas que Deus nos revela, tem outras coisas que Deus não nos revela. Tem coisas que nós encontramos o sentido, outras nós não encontramos o sentido e nem encontraremos. Deus estabeleceu limites na sua revelação. O que Ele queria revelar, Ele revela na palavra através de Cristo. O que Ele não revela na palavra através de Cristo, não é para ser revelado. Nós podemos cogitar, nós podemos pensar, nós podemos filosofar, como eu e o Gustavo fazemos muito, mas aí não tem uma garantia de verdade, porque não nos foi revelado. Então, a partir daqui eu vou ensinar vocês. Bereshit. E a segunda palavra é Bará. Diga assim comigo, Bará. Bará. Até faça assim com a mão, Bará. Bará. Bará é criar. Mas olha no versículo 7. Na minha aqui está fez. Versículo 7. Fez, pois, Deus. Na tua está o quê? Fez. Numa formou, não? Fez. Fez e criar. Os dois são criar.
só que são palavras diferentes. No versículo 1 é bará, no versículo 7 é assá. Os dois são criados. Deus tanto faz bará quanto assá. O que é assá? Assá é criar a partir de algo que já existe. Por exemplo, alguém criou esse púlpito, esse pedestal. Mas quando ele foi criar, já existia o ferro, já existia o plástico, já existia a madeira. Ele simplesmente moldou, cortou, fez um design e criou algo novo a partir de algo que já existia. Isso é assá. É fazer algo a partir do que já existe. Você transforma aquilo numa criação nova, mas a partir do que existe. Bará é criar a partir do nada. É quando não existia nada e se fez algo totalmente novo. Então quando diz assim, no princípio criou Deus, era que antes não existia nada. Deus não moldou, Deus não arrumou, Deus não reorganizou, Deus cria do nada. E bará é um verbo na Bíblia que somente é conjugado por Deus. Os demônios não podem barar, o diabo não pode barar, o homem não pode barar. O homem, o diabo, os demônios, as criaturas podem assar, podem criar a partir de algo que já existe. Mas quando fala bará, somente Deus faz, é um atributo próprio de Deus. Ele cria a partir do nada. Amém? Amém. Por que isso é importante? Mais adiante tem o Salmo 51. É um salmo de Davi. E Davi começa o salmo dizendo assim: Senhor, compadece-te de mim. Ele pede compaixão para Deus. Tem misericórdia da minha vida. E ele continua no salmo e mais adiante ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei onde eu erro. Eu conheço os meus defeitos. Eu conheço as minhas inclinações. Eu conheço o meu pecado, o mal que é em mim. Eu conheço, eu sei. E mais adiante no salmo ele fala: porque eu sei que tu te compraz com a verdade no íntimo. Então tu vê que ele faz uma comparação. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço, eu sei quem eu sou, eu sei o mal que está em mim, eu sei. Nós sabemos, não sabemos? Você conhece a sua inclinação pecaminosa. Todos nós temos uma inclinação para o mal. Nem todos temos a mesma. Mas cada um, é importante você saber qual é a sua inclinação. Aonde você luta, aonde você precisa de Deus, onde você depende. Davi mesmo diz, na época até do adultério, que ele fala: eu conheço as minhas transgressões. E aí ele se vê chocado com essa revelação que ele diz: e eu sei que tu te compraz na verdade no íntimo. Que não adianta somente eu não fazer o mal, se dentro de mim tem mal. No meu íntimo eu sei, e tu quer verdade no meu íntimo. Aí no outro versículo ele fala assim, a solução que ele encontra: cria em mim, ó Deus, um puro coração. Mas quando ele fala cria em mim, ele fala ele volta para o princípio. Ele não está dizendo: Senhor, me cura o meu coração, Senhor, restaura o meu coração, Senhor, transforma o meu coração, Senhor, modela o meu coração. Ele diz: Senhor, tu tem que me dar um coração totalmente novo. Nada a partir de mim, do que eu sou e do que eu faço. Tu tem que fazer algo sobrenatural que só tu pode fazer. Somente tu pode barar um novo coração para mim. Ninguém pode fazer. Quando a gente vem na igreja, a gente tenta se adequar, né? Às leis, às normas. Isso não pode, isso não deve. Mas a obra que Deus tem para nós, como homem, ela é muito além. E Deus quer barar um novo coração. Coloca a mão no teu coração. Pai, cria em mim. Barar, você pode dizer para o seu coração: barar, cria em mim um novo coração.
Um coração que vem de ti a partir do nada. Um coração que tu toque e seja algo totalmente novo, da nova criação, como nova criatura, Pai. Davi sabia que não tinha nada dele que podia ser aproveitado, nada dele que merecia algum tipo de mérito. Ele precisava da tua intervenção. Assim como tu criou os céus, como tu criou a terra, cria dentro de mim, Pará, Senhor, um novo coração. É uma obra que só Deus pode fazer. Não depende do nosso esforço. É Deus quem faz. É Deus quem cria o nosso coração. Vai, Gustavo. Disse que eu vou criar. Dá para pode fazer um paralelo com aquele texto de João sobre a transformação da água em vinho. Até porque quando Jesus chama, quantas talhas tinham? 6. E 6 é o número do quê? O número do homem. 6 é o número do homem. Tanto que o número da besta é número de homem. 6, 6, 6. 6 é o número do homem. Por que 6 é o número do homem? Porque foi no 6º dia que Deus criou o homem. Então ele traz 6 talhas, significando o homem, o coração, mas também a nova aliança, e transforma de água em vinho. É Deus que vem para... Porque as talhas eram usadas para lavar. Era uma cerimônia religiosa. Lavavam as mãos e até os cotovelos para que eles pudessem se alimentar. Então era o homem tentando se lavar. Era a antiga aliança, o esforço do homem tentando se purificar, tentando agradar a Deus. E essa aliança não tinha como chegar ao ponto do objetivo de Deus. Então Jesus ali pega aquelas 6 talhas e transforma em vinho, dizendo: agora é a nova aliança. Não são vocês mais que se lavam, sou eu que transformo. Amém? Amém. Sou eu que transformo. A gente não vem na igreja para se cuidar, para se purificar. A gente vem da igreja atraído por Cristo, porque nós somos transformados por Ele. Amém? Então, Elohim. Então começa, Bereshit bara Elohim. Elohim é uma palavra, quer dizer Deus, mas na verdade é uma composição de palavras. El é Deus. Por isso todos aqueles nomes, Rafael, Manuel, Samuel, Samuel, tudo tem Deus no nome. Deus cura, Deus ouve, Deus chama. El é Deus. Rim é a partícula que indica o plural, como S para nós. Casa, casas. Então, na verdade, Elohim seria deuses. Então, o Gênesis começa com uma revelação totalmente nova. Que existiam 2 possibilidades na época, criadas ou imaginadas ou buscadas pelos homens. Ou existiam vários deuses, seria o politeísmo, ou existiria um Deus. Pois Gênesis vem com algo totalmente novo. É um Deus, mas que são 3. É algo novo, algo que nós só podemos aceitar como revelação, mas não tem como nós compreender isso. E ele fala, então no princípio criou Deus, que é Deus, mas que também é mais de um, e ele Pará. Aí continua, alguém vai continuando lendo para mim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai, continua. E a terra era sem forma. Continua. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, aí já entra um outro, se movia sobre a face das águas. Espírito, a palavra ali é ruá, é a mesma palavra para o vento. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Continua. E disse Deus. Disse Deus. Aí entra a palavra, que é o Logos. Então, nesses primeiros versículos, mostra Deus agindo nas suas 3 pessoas. Deus, que é o Criador, Pará, que é Deus Pai. Deus, que é o Espírito Santo,
que Ele paira sobre a criação, como que protegendo a criação. Essa mesma palavra de pairar é a palavra que depois é usada mais em grego. Sabe, no batismo de Jesus, quando João Batista está batizando Jesus e abre-se os céus e vem uma pomba, e o que acontece com ela? Ela paira sobre Jesus. O primeiro pairar do Espírito era sobre a primeira criação. O segundo pairar do Espírito é sobre a segunda criação, do qual Jesus é o primogênito. Então ele está ali pairando, indicando, mostrando o princípio. Porque aí você vê Deus falando, Jesus que é a palavra, e o Espírito pairando novamente sobre a nova criação. E palavra que é o próprio Jesus, que é o Logos. Então é um Deus que na verdade é uma comunidade. É uma comunidade criativa. São três, mas são um, que se correlacionam, que coexistem, que se amam e que servem. Isso se torna importante, que é um dogma da fé cristã, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, mas também é importante para daqui a pouco, quando Deus cria o homem e diz assim: façamos ele a nossa imagem. E a imagem de Deus é uma comunidade criativa. Amém? Até aqui tudo bem? Posso apagar aqui? Então Deus começa a preparar a criação, começa a criar, preparar o cenário para desenvolver o plano dele. O centro da história aqui de Gênesis é a criação do homem, mas o ápice é Gênesis 3,15, que é o descendente, que é Jesus. É o ápice, é preparando o ambiente. E Gênesis é um livro escrito até mesmo de uma forma poética, com a intenção de mostrar que a criação tem um Criador e que a criação tem um propósito. Não é um livro científico, não é um livro preocupado em estabelecer datas, não é um livro preocupado em estabelecer modos, não é um livro preocupado em demonstrar cientificamente como as coisas aconteceram. É um livro escrito com o propósito de revelar que tudo que foi criado teve um Criador. E o Criador, ao criar, coloca um propósito na sua criação. E daqui a pouco as pessoas começam a estudar lá na faculdade e começam a querer comparar aqui. Ah, mas olha aqui, a ciência diz isso. Não é esse o sentido. Não é esse. Não foi escrito para isso. Até você pega coisas aqui interessantes. Como, por exemplo, diz, versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento. O que é um firmamento? Diz que separou entre águas e águas e fez o firmamento e colocou no meio. O que é um firmamento? Firmamento do céu. São palavras meio estranhas, né? Firmamento, Deus criou o firmamento. A palavra ali hebraico é raquia. E sabe o que é raquia? Isso aqui é uma viagem minha, tá? Amém? O que eu vou falar, não raquia de verdade, mas a coisa que eu vou provocar em vocês. Raquia é uma palavra que quer dizer expansão. Deus criou o firmamento, era algo como se ele criasse assim, ó. A partir das coisas criadas, ele cria uma expansão. E hoje nós sabemos, aqui é a minha viagem, tá? E hoje nós sabemos que o universo está em expansão. Por que eu digo que é viagem? Porque nós não temos que comparar com ciência. Eu vou fazer uma coisa que a gente para não fazer, né? Fala. Não, só voltando um pouquinho, que a gente avance mais aí sobre a questão do Bará. Bará, né? Bará. Que seria, no caso, a criação, então, a partir do nada, né? Do nada. E aí tu comparou com o Salmo 51, quando Davi fala: cria em mim um novo coração. E aí o Gustavo complementou falando da água do vinho. E eu queria até como um tipo de pergunta assim, falar se isso tem relação também com aquela palavra lá que Paulo fala que em Cristo, então,
nós somos nova criatura, que as coisas antigas então já passaram e que tudo se fez novo. Isso também, essa palavra nova criatura, a criatura nova, o homem quando se converte, ele então é criado um novo coração, mesmo como aconteceu com Davi, ou então a gente ainda tem o nosso coração pecaminoso, ainda continua. Mas nós vamos longe. Nós somos símbolos justos et pecado. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Simultaneamente. Convivemos com isso. Somos justos porque a nós foi imputada a justiça. Em Cristo eu sou justo, santo e irrepreensível. Por isso que a palavra de Deus diz assim: sem santidade ninguém verá Deus. Se eu conseguir ver Deus na minha vida, é porque foi dada a minha santidade. Então eu me torno santo em Cristo. Santo em Cristo. Esta santidade é a santidade que é imputada. Não depende de mim, depende de Deus. Essa santidade acontece no coração de Deus por causa de Cristo. Mas tem uma outra santidade que é um processo na minha vida, que é o meu aperfeiçoar, é o abandonar o pecado, é eu cuidar das minhas inclinações. Essa é contínua até a morte e só vai se realizar na eternidade. Então seria parar nesse sentido. Seria a santidade ampla, a santidade lata, para usar o negócio do direito, lata, que é Deus quem faz, e a santidade restrita, que é algo que acontece em mim. A santidade que Deus dá acontece em Deus, em Cristo. Como em 1 Coríntios, Paulo diz assim: escreva a vós santos, né? Aí ele começa a dizer adultério, a briga, a dissensões. Mas que santos era esse, cara? Né? Ele começa a escreva a vós santos de Corinto. É santos que Deus que me santifica. Então em Cristo eu sou santo e irrepreensível. Mas eu ainda convivendo com esta minha carne, eu ainda sou pecador e falho e limitado. Então o bará de Deus está em Cristo na minha vida. Deus me fez nova criatura em Cristo. E isso para Deus já está estabelecido. Agora em mim as coisas vão acontecendo processualmente. Mas é uma dicotomia. Não é uma dicotomia, é um paradoxo. É um paradoxo. E porque tem muito isso na Bíblia. Se tu for olhar lá aquela palavra que fala sobre o oleiro, o vaso, o mão do oleiro, ele fez um outro vaso, um vaso novo do mesmo material. Do mesmo material. Então não seria um barato. Embora ali a gente possa usar para nós, pode. Ele está falando de Israel. Mas podemos usar como comparação a nós. Que Deus cria um vaso novo. Mas quando Davi coloca aquilo, ele não estabelece uma doutrina, mas ele coloca um sentimento dele. Para Deus me transformar, Deus tem que fazer um coração totalmente novo a partir do nada. E Davi invoca o sobrenatural de Deus na vida dele. Deus é que tem que me tocar. Só para fazer uma relação, porque essa tricotomia do homem, né, é uma tradição que a gente recebe dos gregos, né? Vamos longe agora. Vamos longe agora. Nós chegamos da Grécia, nós estávamos lá no Raquia. Não, mas assim, ó, nesse aspecto eu entendo, talvez fique assim, porque Paulo vai dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, ou seja, mortos para Deus. E nesse sentido Deus cria, porque Deus dá um espírito para nós. Então, a gente não tinha espírito, calma, porque a gente só vive para Deus, ou não vive para Deus. Então, até o Paulo vai dizer, nós somos tesouros em vasos de barro, ou seja, eu coloco, preenche um conteúdo novo, não deixa de criar isso, ou seja, um espírito que Deus gera em nós, que produz com que nós tenhamos vida eterna. Aí, nesse sentido, acho que pode ser criação, sim, ou criação, né, como os caras gostam de fazer no português, para separar isso. É que no português ele tem criação e criação. Né? Criação seria no sentido hebraico do bar, e criação seria do assar. Tá bom? Então a raquia seria quase que essa extensão, a criação de Deus. Que o universo está em expansão, então que essa palavra de Deus ainda está estabelecida no universo, que continua se expandindo. Posso fazer uma viagem? Hã? Posso fazer uma viagem rapidinho? Vai longe essas viagens. Muita ciência aí, não era? Não, é que Jesus disse que o céu que nós vemos ele vai se encolher como um pano velho. Né?
Palavra de Jesus. E a grande discussão é a quantidade de matéria escura hoje, de saber no universo. Sabendo a quantidade de matéria escura, vai saber, ele volta a se contrair novamente. Essa é a grande discussão, saber qual quantidade de matéria escura no universo, e daí vai parar de expandir e vai retornar de novo, ou seja, entender aquilo que Jesus disse. Nós estamos fazendo justamente o que isso para não fazer. A gente começa a encontrar. Porque alguém vai ir para a inteira. A palavra, ela nunca deve abraçar. A palavra nunca deve abraçar uma corrente científica. A igreja já cometeu vários erros quando abraçou. Inclusive com Galileu, né? Nunca abraça uma corrente científica, porque a ciência, ela não produz dogmas. A ciência não tem importância de se desdizer. O que ela diz hoje, amanhã não era bem assim. Tanto que a ciência descobriu o átomo. O que quer dizer átomo? É uma parcela indivisível, não pode se dividir. Hoje, quantas vezes já dividimos o átomo? Em prótons, elétrons, em quartos. Então, a ciência, o que ela diz hoje, ela não vai dizer amanhã. Então, se a igreja abraça uma corrente científica, ela está colocando na ciência um dogma. E ela pode... De vez em quando eles dizem que comer chocolate engorda. Depois dizem que chocolate não engorda. Depois chocolate é ruim pro corpo. Depois diz que chocolate é bom pro coração. E assim vai indo. A ciência vai mudando. A ciência não tem importância de se desdizer. Agora a palavra de Deus diz que não. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por isso é interessante nós saber o propósito daquilo que está escrito. O propósito que está escrito aqui não é falar sobre científico, sobre o universo. Não, o propósito é estabelecer quem criou e por que criou. Amém? Versículo 14. Outra coisa que fala um pouco sobre isso, sobre Bará e ser sobre um novo homem. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento. Esse e sejam entendeu? E esse sejam é raiar. Que na verdade traduz por torne-se. Então é interessante isso, porque isso é um princípio da criação de Deus e diz respeito a nós como filhos de Deus. Deus cria os luzeiros, que é o sol e a lua, as estrelas, cria eles. Mas parece que no segundo momento, quando eles já estão criados, Deus diz assim: e agora que vocês estão criados, tornem-se. É quase que um recriar-se. Primeiro Deus estabelece eles e cria e chama a existência a eles. E no segundo momento ele fala: agora tornem-se, sejam transformados, sejam recriados. É como se Deus, ao criar, estabelecesse dentro da criação um potencial criativo, ainda para se manifestar. E num certo momento ele diz: agora torne-se aquilo para o qual você foi criado. Desenvolva. Tudo bem lá? Então Deus cria, mas Deus coloca dentro da criação um potencial criativo a ser revelado. Deus coloca dentro da criação o poder de se recriar e de tornar-se aquilo para o qual foi criado.
Então ele cria os luzeiros, mas depois diz assim, agora tornem-se aquilo que vocês nasceram para ser. E é o que Deus faz com o homem. Quando Deus cria o homem, Deus coloca dentro do homem um potencial para se tornar aquilo que você foi criado, aquilo para o qual você nasceu. Isso, em Cristo, nós temos esse potencial de tornar-se. Você não é um é, você é um tornar-se. Legal isso, né? Você não é um é, você é um tornar-se. A obra não está acabada. Você tem um eu sou, que tu é. Mas dentro de ti também tem um eu serei. Esse potencial, por causa da queda, por causa do pecado, ele foi alijado, ele foi, de certa forma, deturpado. Mas existe em todo homem. Existe em todo homem. Mas em Cristo é como se ele fosse liberado no sentido correto, no sentido da criação. Nós nos tornarmos aquilo para o qual fomos criados. Nós nos tornarmos filhos de Deus. Há dentro de ti um potencial. Há dentro de ti um potencial de um torne-se. Torne-se. Não simplesmente fiquem como vocês são. Há coisas de Deus para ser estabelecida na vida de vocês. Transformações, experiências, vivências, coisas que, trabalhadas pelo Espírito Santo, carregam dentro de você um potencial de tornar-se. Um dia eu estava, é bom a gente aterrissar assim para nossa vida, né? Um dia eu estava brigando com a Soraya, discutindo. E digo para os irmãos, ela estava certa. E ela começou a chorar. E daí quando ela começou a chorar, eu entrei no banheiro. E uma coisa simples, mas naquele dia parece que caiu assim como uma revelação. E foi fundamental para a minha vida. E eu pensei assim, se eu não consigo ser uma pessoa boa para minha esposa, será que isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa boa? Porque ela é a pessoa que está mais próxima de mim, que me conhece, convive comigo, partilha da mesma vida. Eu não consigo ser uma pessoa boa para ela. Será que isso me torna uma pessoa má? Será que nisso não é questão de eu agradar minha esposa, que tudo isso é importante. Eu manter o meu casamento, eu dar um bom testemunho, isso são tudo coisas importantes. Mas eu fui no princípio dizendo assim, será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu estou me tornando aquilo para o qual eu nasci? Não é o C.S. Lewis que diz que todo mundo está se tornando ou um demônio ou um anjo. Claro que é uma figura, nós vamos ser anjos. Mas há um percurso, há uma direção. E C.S. Lewis diz que as pessoas que vão para o inferno, elas escolheram o inferno. E o inferno interessante, ele diz que o inferno é fechado por dentro. Ele faz essa figura. O inferno não é as pessoas que são lançadas lá e querem ir embora e é trancada, elas não podem sair. Não, quem fecha o inferno são as pessoas que estão lá dentro. Elas se trancam porque elas escolheram viver ali. Elas querem aquilo. Porque elas se tornaram aquilo. Elas não querem conviver com Deus, elas não querem isso. Então elas mesmas que optam por aquilo. Parece que depois que você imagina que depois na eternidade as coisas vão ser estabelecidas como elas realmente são. Então há um tornar-se. Há um tornar-se. Será que eu estou me tornando não um religioso, não uma pessoa que cumpre as minhas obrigações, que são coisas importantes. A gente fala em religião, a gente pode usar uma conotação pejorativa, mas também uma coisa boa. Alguém que foi religado a Deus. Mas será que eu estou me tornando uma pessoa boa?
Porque a questão do divórcio, ela é muito mais do que simples separação de cônjuges. Por que Deus abomina o divórcio? Por causa daquela comunidade criativa. Só que divórcio, nós vamos falar isso talvez amanhã, o divórcio não ocorre somente entre homem e mulher. O divórcio ocorre entre pais e filhos. Tem filhos que estão divorciados dos pais, separaram dos pais, não foram lá no advogado, não fizeram um documento, mas estão separados dos pais, não falam com os pais, não se relacionam com o pai, não se dão com os pais. Há pais divorciados dos filhos, abandonados os filhos, não querem saber. Há irmãos divorciados. Você deve conhecer essas histórias. Irmãos que não se falam, que não se suportam. Muitas vezes até no nosso meio, a gente não se divorcia da esposa, mas a gente se divorcia do irmão. O divórcio é a confissão explícita de quem nós somos. O divórcio revela que nós não conseguimos conviver. Que nós não conseguimos. Todos nós, por causa da dureza do nosso coração, entendeu? Talvez aqui você não seja divorciado e casou de novo. Você está com a mesma esposa ou é solteiro. Mas muitas vezes nós já nos divorciamos no nosso coração de muitas coisas. Por causa da dureza do nosso coração. O divórcio, por isso que Deus abomina o divórcio, porque Ele deixa de tornar-se aquilo para o qual Ele foi criado. Alguém que saiba se relacionar, alguém que saiba conviver, alguém que saiba servir, alguém que saiba amar. Por isso o divórcio é doloroso, porque é uma confissão de quem nós somos. Quando alguém se divorcia, todos nós devíamos ficar tristes, todos nós, porque é uma confissão do nosso coração. Que eu tenho que carregar em mim esse tornar-se, me tornar uma pessoa melhor. Eu fui salvo por Cristo, não pelas minhas obras. Eu não tenho que me tornar uma pessoa boa para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu me torno uma pessoa boa. É diferente. E o tornar-se uma pessoa boa não vai trazer como prêmio a minha salvação. A salvação me traz o prêmio de eu me tornar uma pessoa boa. Mas esse tornar-se em mim tem que estar presente. Eu tenho um novo olhar, um olhar de misericórdia, um olhar de serviço, um olhar de doação. Deus me cria, mas diz assim para mim: agora torna-te. Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está mentindo. Sempre, se vocês observarem, sempre quando a gente olha para Deus, na Bíblia acontece isso. Para Deus em adoração, Ele recebe, mas desvia os nossos olhos para o irmão. Ele diz: agora tu reconheceu que eu sou? Agora vai. Agora reconhece eu nos outros. Amém. Sabe aquela separação entre bodes e ovelhas? Tive fome, estive nu, estive doente. Tu me viu como Deus, mas não me reconheceu no outro. Sempre quando a gente quer servir a Deus, a gente serve para o outro, não é? A gente serve para o outro. Eu sirvo a Deus no meu irmão. Deus, ele acaba fazendo uma ligação. Eu sirvo a Deus para o meu irmão. Deus, uma ligação. Eu sirvo, não tem nada que eu vou fazer só para ti, Senhor, aqui e tal. O que tu pode fazer? Vou fazer uma poesia para Deus, vou recitar. Nem. Mas Deus sempre diz assim: agora tu pega essa poesia que se torne verdade em ti e sirva. Onde? Torne-se uma pessoa melhor. Então, um retiro de homens tem esse, muito mais de ver, nossa, estou com crise no casamento, com crise no meu trabalho, estou com crise financeira, estou com problemas emocionais, tenho traumas de vivências, mas principalmente eu trago em mim um torne-se uma pessoa melhor. Torne-se uma pessoa melhor. Torne-se uma pessoa. Deus te cria, Deus te encontra, te resgata, te converte e diz assim para ti: torne-se agora. Amém? Você podia até orar, eu fui longe.
Só mais então, eu não vou. Eu vejo que o Espírito Santo está falando conosco, mas eu vou deixar só um sinalzinho. Eu sinalizei a comunidade criativa, né? Deus é uma comunidade criativa. Os luzeiros têm mais a nos ensinar aqui sobre a criação. Versículo 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Preste atenção aqui. Assim como as pessoas têm uma história, as palavras também têm uma história. Quando nós lemos uma palavra na Bíblia, nós temos que entender o que ela quer significar naquele contexto. Porque muitas vezes na Bíblia, a mesma palavra, em contexto diferente, tem conceitos diferentes. Por exemplo, 1 João está escrito assim: não ameis o mundo, nem tudo que há no mundo. Não é? Não ameis o mundo e nada que há no mundo. Não ameis o mundo. Você conhece o versículo? Diga amém. Amém. Você conhece alguém que ama o mundo? Eu conheço uma pessoa que ama o mundo. Quem conhece? Levanta a mão. Deus amou o mundo. Eu antecipou. Eu conheço Deus. Porque a Bíblia diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo explica depois a cobiça, então, a consciência dos olhos, da carne. Diz o mundo, em 1 João, no contexto, não é o mesmo mundo de João 3. É a mesma palavra, mas são conceitos diferentes. Tá bem? Em 1 João, mundo é o sistema do mundo. É o mundanismo. Que essas coisas nós não devemos amar. A cobiça, o egocentrismo, a inveja, a corrupção, a imoralidade. É o sistema desse mundo. Mas em João 3, é o mundo quanto criação de Deus, quanto vida. Isso Deus ama. E Deus nos leva a amar a criação, a vida que Ele nos dá. Tá bem? E só para vocês verem que tem palavras, mesmas palavras com sentido diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a Bíblia fala que Deus coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E aqui surge em Gênesis uma palavra. Governo. Que essa palavra tem uma história para nós hoje, mas tem uma história em Gênesis, porque essa palavra surge de novo em Gênesis 3, quando Deus diz assim: o teu marido te... Veja que daí, aqui, o governo tem a mesma intenção. Porque hoje, governo para nós tem uma história. O que é governo? Hoje para nós, governo é quem manda. Sim ou não? Sim. Governo é quem decide. Governo é uma pessoa... quem governa é uma pessoa especial, é uma pessoa diferente. Isso para nós é governo. Então quando a gente lê a Bíblia e fala lá, o teu marido te governará, a gente pensa, eu que mando, eu que decido, e comigo é diferente a coisa. Porque para nós governo hoje tem uma outra conotação. Agora ele fala o sol governa o dia e a lua governa a noite. E é a mesma palavra hebraica para lá, quando ele fala depois para o marido, que o teu marido te governará. E agora a pergunta é: como o sol governa o dia? O sol manda no dia? O sol decide? Primeiro, o sol determina o dia. Dia é quando há sol. Ele limita o dia, não é? Não há dia sem sol. Nesse sentido aí.
Já houve algum dia sem sol? Nublado, o sol está lá. O sol governa o dia no sentido de o sol ilumina o dia. O sol aquece o dia. O sol gera vida no dia. O sol estabelece nutrientes para as plantas, para os animais. O sol possibilita que a vida cresça, que a vida se desenvolva, que a vida seja multiplicada. Arranca o sol, acabou a vida. Acabou a vida. O governo do sol sobre o dia é: o sol usa das suas propriedades para servir ao dia. O dia depende do sol, mas o sol usa essa dependência para servir, para proteger. O sol, inclusive, ele age na medida certa. Se aumentasse a atuação do sol e ele ficasse mais quente, acabava a Terra. Se ele ficasse mais frio, acabava a Terra. Então o sol sabe a medida certa. O sol tem a sua importância no servir. E aqui, quando Deus cria a criação, ela é funcional. Deus cria o sol para governar o dia. Deus cria a lua para governar a noite. Deus cria os animais para que povoem. Deus cria as árvores para que sirvam de alimento. Sempre quando Deus cria com uma função. Deus cria com um propósito. A criação é funcional. Tudo que foi criado no propósito de servir. Só que depois da queda isso muda. Hoje nós não temos a cultura do servir. Hoje nós temos a cultura do ser servido, não é? Mas no princípio não era assim. Cada um que foi criado sabia a sua função e o seu serviço para que a vida fosse equilibrada, que a vida fosse possível e fosse frutífera. Então nós somos criados para servir. E nessa criação nós temos uma função e um serviço. E quando eu sirvo, vou falar isso hoje de noite, quando eu sirvo, eu estou entendendo o propósito de Deus na minha vida. E quando o Senhor, agora antecipando o último dia, quando o Senhor fala para a mulher, teu marido agora te governará, ele não estava dizendo assim, teu marido agora vai mandar em ti. Ele está dizendo, agora o teu marido, porque tu comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós vamos esmiuçar isso aí. Que você abriu os seus olhos, que você influenciou de certa forma o seu marido, agora eu vou deixar alguém do teu lado para te iluminar, para te ajudar, para que seja criada a possibilidade que a tua vida floresça. Alguém que vem para te servir, agir na medida certa, protegendo, cuidando, aquecendo, delimitando, mas tudo isso no propósito de servir. Ele vai te governar, ele vai te ajudar. Veja que não era nada em favor nosso. Eu vou governar, então agora eu vou mandar, agora tu vai fazer o que eu te mando. Não, era tudo em favor delas. Era tudo em favor delas. Quando ele falou isso, o teu marido vai te governar, era uma boa notícia para a mulher. Hoje dizer assim, olha, teu marido te governa, isso é até é um palavrão, é um xingamento. Teu marido te governa. É como se fosse uma posição de superveniência. Você está debaixo, você que manda, você não manda nada, você não faz nada. Não. Quando Deus diz assim para a mulher, teu marido vai te governar, ele está dizendo, agora eu vou colocar alguém para te ajudar, para que isso não aconteça mais. Há uma má interpretação. Com certeza, porque a partir disso, hoje o governo, porque em Israel, como é que era o governo? O governo era opressor. O governo estabelecia limites, o governo precisava ser respeitado, o governo era colocado pela força. Mas nós não vemos isso no sol. O sol impõe alguma condição para nascer todos os dias, e ainda diz que cada vez que o sol renasce, as misericórdias do Senhor se renovam
Deus quer nos usar como misericórdia na vida da nossa esposa. Amém. É uma posição de serviço, cara. É uma posição de serviço. É um governo nesse sentido. Eu vou limitar, eu vou ajudar, eu vou iluminar, eu vou aquecer, eu vou proteger. Ou seja, aquilo que eu pensei lá dentro do meu banheiro, será que eu estou sendo uma pessoa boa para minha esposa? O pastor está se referindo ali a Gênesis 3,16. Sim, Pois diz aqui que Deus fala à mulher, multiplicarei grandemente a sua dor. Ali. Eu tenho uma dúvida porque assim, no fim desse versículo ele diz ali que e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Tá na Bíblia? É governará. É governará. Porque depois é a mesma palavra que ele diz assim, do homem para a mulher, eu te dou o jardim e vocês vão dominar. Esse dominar é no sentido de como tu ser um protetor do jardim. Era um protetor do jardim. Era como se fosse hoje um guarda florestal. Vai? Governo também, governo político, embora a gente tenha essa ideia de autoridade, o governo político estabelecido era para ser ser exatamente nesse sentido hoje, estabelecer proteção, segurança, serviço de saúde, organização social, mas é para que facilite a nossa vida, não para que prejudique a nossa vida. Então a ideia de estrutura política, de governo político também é essa, de serviço, ou seja, de facilitar a vida dos seus cidadãos. Não é de alguém que manda, mas de alguém que facilita a vida. Exatamente. E hoje é distorcido isso. Então, já vou falar contigo. Veja por que Deus nos coloca em família. Como com o governo. Deus nos coloca numa família para a gente servir nessa família. Os filhos, a esposa. Para que na nossa família haja vida. Que a vida floresça. Brote, frutifique, que se crie o ambiente necessário para que as pessoas possam tornar-se, agora eu apaguei, aquilo que elas têm que ser. Eu só estou lembrando, quem esteve lá no retiro de casais de dois, nós temos essa mesma a ideia de cuidar do papel do homem. Você vai lembrar, mas no retiro que a gente teve junto de casais, né, do ministério, lá em Torres, que teve um teatro, tudo. O pastor Pedro quer saber da explicação assim. Ricardo? Falando disso do limitar, né? O sol limita. E uma das teorias que eu vi é exatamente isso, que o governo seria para limitar os limites. Tanto o pai limitando a liberdade do filho, e outro é limitar o mal. As coisas que poderiam ter assim, ó, daqui para cá está fazendo algo que seria maldade, de não permitir que houvesse isso. Estabelecer limites. Isso eu vou falar hoje de noite, sobre os limites. Né? Que Deus dá limite para o homem e limites no casamento, mas o do governo é esse, também estabelecer limites. Limites de proteção. É limites de proteção, não limites conforme a minha conveniência, mas o limite de proteção. Isso vem com o bet, do Aleph, bet, o bet tem um limite que a gente começa. B? É do bet, do hebraico. B? Não, o B do Bet. Bet, é Egito. O Bereshit tem os limites que colocasse. Não, pastor, desculpa, não voltando de novo ali a 3,16. De uma outra dúvida agora, que é o seguinte: ali entre o versículo 14 e 17, Deus está penalizando a serpente, a mulher e o homem. Então, no contexto de 16 ali, não seria uma penalização para a mulher, que o desejo dela estará... Deus não está penalizando o homem e a mulher, mas nós vamos falar isso amanhã de manhã. Tá bem? Okay. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar de Gênesis 1, 2 e 3. Nós vamos chegar lá. Isso é só uma antecipação, porque Deus nos coloca em posições de governo. Tanto no trabalho, na família, no casamento. Como Deus estabelece em nós essa função de governar, no sentido de servir, Deus estabelece, e aqui eu acabo, nós vamos orar. Deus estabelece 3 áreas para a gente viver em comunidade e em serviço. 3 áreas.
nosso governo. Agora, quando eu falar governo, vocês vão saber que é servir, é o sol, é a lua. Eles iluminam, eles aquecem, eles orientam. A lua, ela estabelece marés, estações, ela dá orientação para o navegante. Isso é governo, é orientar, é influenciar, é possibilitar a vida. Então o governo, que é a maneira de servir e de viver em comunidade, em 3 áreas: família, casamento, família é um lugar de serviço. Família é um lugar que Deus nos colocou para servir. A gente tem essa ideia de família é o meu pouso seguro, família é onde estão as pessoas que me amam, gostam de mim. Tudo isso é verdade. Mas o propósito da família é que eu sirvo. É que eu sirvo. São pessoas ao meu lado que eu sirvo como governo para servir meus filhos, servir minha esposa. E igreja? O cristianismo, ele é essencialmente coletivo. O cristianismo foi feito para viver em comunhão e em comunidade. O cristão que se isola, pega sua Bíblia e vai orar no monte, ele não entendeu o cristianismo. A própria Bíblia, ela foi feita para ser lida assim. Tem a tua leitura diária para a tua edificação. Mas a Bíblia, quando lá Paulo escreve as cartas, diz assim: lê na igreja. Lê na igreja. Como crerão se não há quem pregue? Então a leitura da palavra, no mínimo, tem que ter 2. É um lendo e outro crendo. Um lendo e outro crendo. Porque não diz assim: como crerão se não há quem leia? Então vão mandar, eles vão ler lá. Não, tem que ter. É uma vivência em comunidade. O cristianismo é para ser vivido assim, com todas essas confusões que é a igreja. A igreja tem confusão? Alguém diga amém. Com toda essa confusão de acerta, não acerta, fica bravo. É a maneira que Deus tem para trabalhar em nós, estabelecer essa cultura do servir, para tirar a gente do foco e colocar o irmão no foco. E o impressionante nisso é Deus, através de pessoas imperfeitas, Deus faz uma obra perfeita. Amém? E a outra maneira de servir que eu vou falar hoje de noite é através do teu trabalho. Pastor, sobre essa questão de obediência, Gênesis 3:24 fala ali que Deus botou, quando lançou Adão e Eva fora do paraíso, ele botou um guardião lá, um anjo. E aí o anjo não questionou por que ele estava ali, né? Até essa questão é submissão e obediência a Deus. Deus pede para o governo obediência, né? Aqueles que estão entrando, ele manda no jardim do Éden, Adão e Eva, eles pediram só uma coisa, obediência, né? Obedecer é concordar com Deus. E aí ele bota um anjo. Hoje não questionou por que ele estava ali. Hoje não questionou a Deus. Por que eu estou em cabeça das pessoas que estavam aqui antes? Então, obediência com Deus nunca é uma obediência cega, embora algumas vezes é misteriosa. Mas é concordar com Deus. Até mesmo quando Deus pede para fazer algo que eu não entenda, eu concordo que Deus sabe mais do que eu, e eu concordo com o caráter de Deus, que Deus é bom. Então, quando eu obedeço, eu estou concordando. Debaixo do governo. Estou concordando com Deus. Amém? Então, feche teus olhos. Pedir que venha aqui alguém do violão. Então feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Então, eu creio que 3 coisas
fala no nosso coração esta manhã. Aleluia. O primeiro é o Bará. Que o Bará nos lembra que é Deus quem faz. É Deus quem faz. O segundo é esse tornar-se. Sejam agora. Para que você foi criado? Por que Deus colocou você dentro de uma família? Uma família cheia das suas características, das suas contingências, das suas lutas. Tu tem que entender por que tu foi colocado lá. Assim como o sol sabe o papel dele. Ele sabe o papel dele. Pode existir dias que estão nublados, com chuva, que a gente não veja o sol, mas o sol está lá. Às vezes a gente nem percebe que a nossa vida se torna possível por causa que o sol está ali, nos aquecendo, nos iluminando. E muitas vezes nós vamos ser assim como o sol. A tua esposa, os teus filhos, teus pais, teus irmãos nem vão perceber, mas tu está ali para servir. Tu está ali para servir. Foi te dado o governo. Tu está ali para colocar limites na tua família, para que o maligno não entre dentro desses limites. Limitar o mal, proteger. Os seus filhos precisam ser protegidos, iluminados, aquecidos, amados. E essa é a autoridade que Deus te deu, de cuidar, de servir. Casamento é para servir. Sei que tu ouviu várias coisas no mundo, tu viu coisas em filme, mas na verdade casamento é para servir. Você escolhe quem você vai governar, quem eu vou proteger, quem eu vou amar, quem eu vou servir, quem eu vou me consumir, talvez até o ponto de morrer, para que cresça, para que ela cresça, para que ela seja feliz, para que ela frutifique, para que ela tenha uma vida agradável. Deus colocou o governo da família. Deus é tão bom que ali era só para a gente servir, mas Ele ainda nos deu alguns bônus. E a gente fica assim com alguns direitos de honra, de fidelidade. É Deus nos dando um agrado. Mas a gente não está ali por causa dos nossos direitos, a gente está ali para servir. Deus estabelece na criação: sol, o dia é contigo, lua, a noite é contigo. E Deus coloca em ti, te dá essa possibilidade, Ele traz até ti, traz até você, essa pessoa, mas é como Ele estivesse falando: agora é contigo. Você vai fazer o papel, você vai ser uma representação de Deus na vida dela. Olha que responsabilidade. E lá em Apocalipse diz que não vai ter mais o sol, é que Deus é que vai fazer. Vai ter uma hora que Deus é que
vai fazer tudo isso. Mas hoje Ele governa de uma maneira indireta. Ele governa através de pessoas. Vai ter um dia que Deus vai proteger diretamente, aquecer, gerar vida em todos nós. Mas hoje Deus usa pessoas como máscaras dele. Você está dentro da tua família como um co-criador. Como um co-criador. Então, Pai, a nossa oração é: Pai, me ajuda a eu me tornar-se. A eu tornar-se. A eu tornar-se. Que a gente chega ao ponto de ter aquela conclusão de Davi: Senhor, compadece de mim, porque eu conheço as minhas falhas. As minhas falhas estão continuamente diante de mim. Eu conheço as minhas falhas. Eu conheço as minhas falhas. Então eu preciso de Ti. Preciso que Tu venha parar. Venha parar. Esta autoridade, esse governo, essa oportunidade de servir. Então nós vamos confessar que não temos feito um bom governo. Vamos confessar isso. Confessar. Às vezes a nossa falência, olha, eu tenho feito um bom governo com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, na igreja, no trabalho. Quebrando o meu coração e criando um coração novo. Faz com que eu me torne essa pessoa melhor. Gere em bondades. Bondade. Rompe em mim o nosso egocentrismo, o nosso orgulho, a nossa distorção. Perguntaram para Jesus: quando é que pode dar a carta de divórcio? Jesus disse: vocês não entenderam. Vocês não entenderam o princípio. Não era buscar o teu interesse. Não era buscar condições para você se sentir livre. Era para tu servir. Mas o nosso coração não gosta de servir, porque o nosso coração é duro. Então me ajuda a servir, Senhor. Me ajuda a servir. Dá-nos oportunidade para servir, para que eu me torne aquilo que eu tenho que me tornar. Servo. Dentro da minha função, da minha área de atuação. Servindo de coração, sabendo que quando eu estou servindo assim, eu sirvo como filho, não como escravo, e eu cumpro em mim a realização daquele potencial que foi dado por Deus dentro de mim, de ser como Tu é, de ser